nessa produção, porque é muito vibrante o que nós temos hoje aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil como sendo esse conjunto de universos, cada região sendo um universo, cada estado sendo um universo específico. E aí, tudo fantástico com você? Fica a seguir com mais uma edição do Cortes Fantásticos, que traz os melhores momentos das melhores lives aqui do canal Fantástico Cursos. Lembrando que você também pode ou baixar ou ouvir no SoundCloud e no Spotify o podcast completo dessas lives a que esses trechos pertencem. Fica também o convite para você conhecer as outras redes do Fantástico Cursos no Instagram, no Facebook, no Twitter, e também conhecer os cursos online do Fantástico Cursos voltados para quem quer escrever, pesquisar ou lecionar sobre o universo da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica. Sem mais delongas, bora lá para o Cortes Fantásticos. E aí, gente, aqui o que eu trago para vocês na verdade, é uma seleção muito breve por regiões, pelas 5 regiões, de obras que eu li recentemente ou que eu gostaria de ler e que, conversando com autores, editoras, e, enfim, com o público aí do sistema da literatura de horror, se destacam, mas é óbvio que eu deixei muitas obras de fora. Não dá tempo, infelizmente o espaço é curto. Então é um breve recorte, e como todo recorte é um recorte imparcial, se tem alguém que escreve já com uma carreira consolidada, me acompanhando e não vir o livro aqui ou a obra aqui, peço que não fique chateado. Eu pretendo, de novo, na minha pesquisa, aprofundar e aí sim fazer uma cartografia, pelo menos mencionando, né, uma cartografia bastante extensa, né, para entender essas, e aí, claro, procurando achar os denominadores comuns nessa produção. Porque é muito vibrante o que nós temos hoje aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil como sendo esse conjunto de universos, cada região sendo um universo, cada estado sendo um universo específico, e aí nós chegaremos, enfim, ali ao sudeste, ao interior de São Paulo, com o dossiê de causos mal resolvidos, né? Eu começo pelo Nordeste, e aqui eu tenho o privilégio de acompanhar bastante dessa produção, porque eu estou em contato com autores, o pessoal do Recife Assombrado, que faz um trabalho de recolha de lendas e mitos ali, de assombros mesmo de Pernambuco, interessantíssimo, e isso vai para os quadrinhos, isso vai para publicações literárias, mas nós temos uma cena muito vibrante, por exemplo, eu trago o Carapaça Escura, aqui esse texto, essa coletânea de contos do Frederico Toscano, que é historiador, e cuja história, quer dizer, essa pesquisa histórica dele interfere, né, se mistura a essa composição do horror dele, quebrando que essa coletânea de contos do André Balaio, mais insólitos, mas que alguns deles estão bastante vinculados ao horror. E aí, todos eles, né, o Frederico Toscano, o Roberto Beltrão, que é o parceiro do André Balaio ali no Recife Assombrado, e o André Balaio, pernambucanos, e potiguares, né? Nós temos os potiguares, o Maldito Sertão, o Márcio Benjamin, que acho que bastante gente conhece, que vai agora sair pela Dark Side, mas publicou Maldito Sertão, Fome, o coletânea de contos Maldito Sertão, Fome, o romance dele, um romance zumbílico no sertão, e Agouro, essa coletânea recente, que está muito vinculado a uma oralidade, aquilo que a gente comentou no começo, né, desse fascínio de contar-se uma história, de ouvir uma história ao redor da fogueira. Tá muito, a escrita dele é muito falada, é interessantíssima, como você ouve a voz dele contando aí dos assombros do sertão, esse espaço do sertão, espaço exterior e interior, porque, como diria o Guimarães Rosa, o sertão é dentro de nós, né, está dentro de nós, como esse imaginário do sertão abastece a literatura do Márcio Benjamin, muito calcada nessa oralidade. E, por outro lado, nós temos o Jaime Azevedo, que é outro caminho diferente. Isso aqui é só um retrato das tantas vertentes que nós temos da produção do horror nacional. Quer dizer, o Jaime Azevedo ele já constrói um horror bastante literário, com a elaboração das frases, e aí com temas muitas vezes sórdidos, né? Esse o M, o Contos Gorgônicos, é uma coletânea, são 3 contos extensos. O primeiro deles, absolutamente escabroso, não vou entrar em detalhes. O segundo, mais para o território psicológico. Enfim, mas um trabalho bastante na base da repulsão, né? Uma organização muito diferente aqui do Márcio Benjamin. Então, nesses dois do Rio Grande do Norte. Já no Norte, eu conheço bastante o trabalho do Andrei Simões, né? Novamente, aqui eu
peço para os autores paraenses, manauenses, que se manifestem, né? Eu conheço o trabalho do Andrei Simões ali do Pará, Zon, o Rei do Nada, que pratica um horror existencial, né? Do esvaziamento do ser ali, interessantíssimo. O Andrei, que é o organizador do Belém das Sombras, contos de horror ali que tem Belém e arredores como cenário, algo bastante próximo, né, do que nós temos aí no dossiê de Causos Mal Resolvidos. E A Casa que Sobra, esse conto de uma autora jovem, a Lia Cavalheira, minha colega lá na Best, um conto interessante, quer dizer, de uma casa assombrada, amaldiçoada, à beira de um rio, quer dizer, uma comunidade ali que parece uma comunidade ribeirinha, tem essa singularidade ali também do Pará, né? Nós temos essa presença dos rios ali, essa água. Então, é interessante nós olharmos, e o próprio Andrei me fala da influência da selva amazônica no imaginário dos autores, né? Como isso contamina positivamente os autores de horror de lá. Então, é interessante essa coletânea. Belém das Sombras vai sair, né? Ela está em produção aí pela editora Empírio, pela Piro, não sei exatamente, mas vai sair, né? Recomendo que nós fiquemos de olho para entender de que forma a selva se expressa nesse horror. Aqui no Centro-Oeste, eu trago 3 obras, né, de um autor paulistano, Alexandre Braoios, mas que já está, enfim, locado lá em Goiás já há algum tempo. Um conto sem fim, que ganhou o prêmio Aberte agora como narrativa curta breve de horror, melhor narrativa breve de horror, um conto interessantíssimo, metaliterário, metaficcional, mas que se passa ali no mangue, né? Quer dizer, tem toda uma ruralidade presente, né? Um cenário bastante presente aí, que é rural mesmo, que é interessante até nós enxergarmos quando a gente olha para o cinema de horror nacional. Recentemente nós tivemos a Macabro, aquela mostra organizada pelo CCBB, e aí com uma retrospectiva enorme do nosso cinema de horror nacional. E aí eu me surpreendi ao perceber esse aspecto rural, né, essa ruralidade, muitos filmes de horror, às vezes de forma mais intensa ou menos intensa, isso participando ali da composição das narrativas audiovisuais do horror. E também aqui, né, no Centro-Oeste, a Larissa Brasil, as 2 Larissas, ambas goianas, o conto do Coronel Fantasma, que é um conto interessantíssimo, se passa ali numa cidadezinha, assombrado por essa figura do Coronel Fantasma. Tem uma relação interessante ali com o horror do Márcio Benjamin, né? Esse horror também rural, também interiorano, por assim dizer, mas aquele medo ancestral de uma figura que percorre a cidade à noite. Então é um conto interessantíssimo. E a Larissa Prado, já com uma obra aí bastante reconhecida, as 2 Larissas receberam premiações como revelação, uma autoras revelação da Best, se não me engano, a Larissa Brasil em 2018 e a Larissa Prado em 2019, com Balé das Árvores Mortas, uma narrativa ali também, né, no espaço rural, interessantíssima, bastante centrada num território psicológico de uma personagem. Eu gosto muito disso na Larissa, né? Ela mergulha bastante nessa intimidade das personagens, e aí aquele fantástico todoroviano da hesitação, da dúvida, aconteceu, não aconteceu, é muito bem trabalhado, mas sempre no território do horror, sempre para desaguar em eventos terríveis. No Sul, de novo, gente, eu estou sendo bastante resumido aqui, né? Estou deixando muita coisa de fora. Depois venham falar comigo, estou totalmente aberto a críticas, a conhecer obras que estejam passando fora do meu radar, mas isso aqui é um panorama só para que vocês entendam a riqueza da nossa produção atual, seja em termos de estéticas, de temáticas, de estratégias, enfim. No Sul nós temos o Duda Falcão, esse autor aí, digamos, né, do novo pulp, mas que trabalha muito bem essa literatura pulp ali, relacionado mesmo também ao Luquete, Comboio de Espectros, essa coletânea de contos que acena a um horror cinematográfico delicioso, né? Quer dizer, temos ali uma figura apresentando as histórias como se fosse o Crypt Keeper, né? Aquele do Tales from the Crypt. Então você tem esse diálogo com o cinema e diálogo com outros aspectos aí fundamentais do horror, que é interessantíssimo. Uma narrativa também ágil, centrada em ações, né? Ações que se avolumam ali, e diversão na certa. O Daniel Gruber, um autor novo, né? Novo, enfim, já tem algumas obras, mas despontando agora com a Floresta, e interessantíssimo que ele faz um folk horror brasileiro, o Sulista. Ele próprio se admite como um tremendo fã do horror
rural, né? Como a gente pode, enfim, traduzir o folk horror, que é aquela corrente cinematográfica que tem feito enorme sucesso, principalmente, ou foi retomada, foi reencontrada a partir do A Bruxa, né, do Eggers, mas que, claro, você tem filmaços aí, a partir dos anos 70, já toda uma tradição consolidada sobre o cenário, esse locus horribilis da floresta, né? A floresta como usina de energias negativas e perigosas para os personagens que estão ali ao redor. E aí o Daniel faz isso nesse romance, de uma forma bastante interessante, que se passa no sul, no Rio Grande do Sul, ali do século XIX. Tem uma questão também da violência doméstica, né? Enfim, tem questões importantes que comparecem ali no texto dele, mas que é, de novo, um texto bastante diferente, um trabalho bastante diferente do Duda Falcão, por exemplo. Tem essa coletânea de contos da Annie Ellen Witter, que ainda não foi lançada, né, mas eu estou louco para ver a Annie Ellen já como autora estabelecida na vertente do steampunk, mas que eu quero muito conhecê-la nesse campo do horror. Acho que o texto, certamente, ela vai nos presentear com boas narrativas. E a Irka Barrios, com Lauren, que foi finalista aí temos que falar sobre isso também, falar sobre os mecanismos, a premiação, as premiações literárias nacionais, que agora abrem espaço para os chamados romances de entretenimento, não gosto do termo, mas é importantíssimo que se abra espaço para isso. E a Erika Barrios foi finalista do Jabuti, dentro do Jabuti, né? Com esse romance Lauren, que eu ainda não li, pretendo ler, muito elogiado, que trata do bullying, enfim, de influências, de consequências dessa opressão, desses traumas aí em personagens, uma narrativa bastante forte, bastante pungente. E aí, claro, chegamos ao Sudeste, não vou falar... Oi? Só para atualizar, o da Annie Ellen saiu já, tá? Saiu semana... já saiu. Saiu. Inclusive, o último vídeo aqui do Fantástico Curso, gente, foi justamente uma entrevista com a Annie Ellen, para ela falar da experiência de ter sido finalista do Jabuti, de ter ganho o prêmio de sede de literatura fantástica. E na descrição do vídeo, é só olhar aí o último vídeo do Fantástico Cursos, tem link lá para o 17 Mortos, que o Oscar está comentando aí, tá? Legal. Beleza? Toca aí. Legal. Não, já estamos chegando aqui Aqui o Sudeste, claro, né? Eu coloco mais obras aqui porque enfim, eu acho que nós temos uma concentração de editoras e de mecanismos de publicação aqui no Sudeste, que eu torço muito para que se difunda mais, de eventos, né? Mas que se difunda pelo Brasil inteiro. E eu acabo ficando mais em contato com autores aqui do Rio, de São Paulo, de Minas, enfim, Espírito Santo. E nós temos aqui, quer dizer, passar rapidamente sobre vertentes tão diferentes, né? O Numezu, do Jorge Alexandre Moreira, que foi finalista também aí do Jabuti, uma narrativa de horror forte, vigorosa, que trata de possessão demoníaca, mas que trabalha em body horror, sensual, forte, até meio a lá Clive Barker, assim, interessantíssimo. É um romance que eu recomendo que vocês conheçam. Caveiras, do Vitor Abdala, que trata da violência policial no Rio, numa abordagem sobrenatural, né, uma abordagem ali com contexto sobrenatural. Temos a Paula Feb, que elabora, embora ela mesma às vezes não concorde que ela trabalhe o horror, mas são narrativas absolutamente angustiantes, fundamentadas em campos da psicanálise, né? Ela, como psicanalista, trabalha muito bem isso, desse sufocamento das personagens ali que vão nos levando para uma obra. São experimentos literários, né? Que alguns funcionam super bem. Enfim, nós temos essa produção, claro, né? Não podemos deixar de mencionar o André Bianco aí, que tem que foi uma espécie de abre alas, não, mas que tem uma carreira que sempre é uma referência para nós, que ele estava ali vendendo o livro dele, batendo na porta das editoras, lá atrás já, enfim, quando, né, eu estava saindo da faculdade, da graduação, enfim, nós temos que olhar para isso com cuidado. E aí eu já me aproximo aqui para encerrar nesse segundo bloco, para a gente falar sobre o dossiê, eu sei que... Mas eu já me aproximo mais do interior de São Paulo, trago aqui algumas obras, não Noite Diabólica, do Luquete, não se trata de uma obra que se situa lá, mas é claro, nós temos que falar que o Luquete, ele está no interior de São Paulo, né? Então é fundamental a gente pensar nele como nascido em Santa Rita do Passa Quatro, não me lembro agora exatamente da cidade onde ele mora, mas como ele está lá, então essa presença dele é muito importante para levar um pouco, jogar essa luz no interior paulista.
E eu trago 2 obras aqui, o VHS, do César Bravo, né, esse fix-up de narrativas que se passam ali em Três Rios, uma cidade fictícia, mas uma cidade que tem inúmeras características ali do interior de São Paulo, o próprio Bravo sendo do interior de São Paulo. Então, nós já temos esse cenário mais pronunciado nessa história. O Terra dos Sonhos e Acaso, do Felipe de Campos Ribeiro, que recebeu a premiação da Best em 2019, o melhor romance de horror, que também se trata de uma cidade, se passa numa cidade fictícia, Rio das Almas, mas que o próprio Felipe diz ser altamente inspirado em Taubaté, onde ele morou, e que tem muito dessas nuances. Ele próprio diz, né, o Felipe diz que ele queria, ao contar essa história, que é um realismo mágico, mas tem traço de realismo mágico, mas com bastante ali, um pé bastante colocado no horror, que ele trata que ele gostaria de ter criado uma espécie de cultura paulista, né, que ele não enxergava, ele não entendia, ele não via isso em obras, enfim, ele quis compor um pouco o universo próprio cultural paulista, foi uma das intenções dele com esse livro.